já houve contaminação de bactérias, uma proliferação de bactérias que já tornou o ar inadequado. Aí você, em Marte, como é que eles vão fazer se acontecer um problema desse? Eles vão para onde? Não, sabe, até retornar para cá vai levar 2 anos, 1 ano e meio. Então não é uma coisa simples. Né? Existe uma pergunta de que muitas. Quer dizer, existe uma questão de que as pessoas. A maioria das pessoas acredita que as coisas estão piorando, ou pelo menos uma porcentagem muito grande das pessoas acredita que as coisas estão piorando. E até eu vi alguns casos aí que fizeram pesquisas de quantos por cento das pessoas acham que a pobreza piorou, ou algumas coisas desse tipo, e as pessoas sempre acham que a pobreza piorou e na verdade a pobreza diminuiu. Né? Então as pessoas costumam achar que as coisas estão piorando, por exemplo, de 100 anos para cá, o índice de pobreza diminuiu muito, mas muita gente acha que está aumentando. E as pessoas têm talvez esse viés de que as coisas estão piorando. Você sabe explicar por que isso acontece? Bom, um dos problemas, a gente não tem uma métrica adequada, o IDH, ele não é muito confiável para medir corretamente qualidade de vida, por exemplo. Né? Mas se você tenta estimar o IDH ao longo da história da humanidade, você percebe que há um progresso contínuo, não totalmente monotônico crescente, você tem algumas quedas nos períodos de guerra, na peste negra, alguns períodos específicos, você tem alguns desastres ecológicos ou desastres naturais quaisquer, ou guerras que provocam pioras na qualidade de vida temporárias, mas depois ele volta e, em média, você tem um crescimento de longo prazo em quase todas as características. Você aumenta a expectativa de vida, você reduz a mortalidade infantil, consumo de proteínas per capita aumenta, você tem aumento do QI, aumento da altura, né? Então as características gerais das pessoas estão melhorando ao longo da história. Quando você olha nos últimos 30, 40 anos, você tem algumas dessas características que já não estão seguindo. Caiu a conexão? Você está ouvindo ou não? Eu não sei se caiu aqui, eu estou me vendo aqui, você sumiu. Eu não sei se caiu a conexão. Oi, desculpa, eu caí, mas já voltei. Opa. A parte que eu falei, estava ouvindo ou cortou tudo? Não ouvi. Então, eu estava comentando que praticamente ao longo da história se tem observado um progresso em praticamente todas as características, ou não sei se todas, mas muitas das características mais importantes, né, altura, inteligência, consumo de proteína per capita, longevidade, tem aumentado ao longo da história, especialmente nos últimos 150 anos. Né, a expectativa de vida dos gregos até o século XVII, século XVIII era mais ou menos igual, não teve uma variação substancial. Do século XVII e XVIII para cá, especialmente no século XX, houve um aumento na expectativa de vida muito grande, houve um aumento em grande parte por causa da penicilina e outros antibióticos, mas outros desenvolvimentos também. A altura das pessoas também aumentou. Só que quando você pega os últimos 30 anos, você tem algumas dessas características que pioraram um pouco. Por exemplo, o efeito Flynn, que ele foi positivo no aumento do QI médio mundial, ao longo dos últimos 100 e poucos anos, 120 anos, ele tem sido positivo, mas nos últimos 30 anos tem dado uma oscilação com alguns indícios de que talvez seja negativo. Em alguns países foi negativo. A altura média das pessoas também, em alguns países, a altura média um pouco menor do que era nos anos 80, nos anos 90. Mas no conjunto ela continua em média subindo. Né? Então, assim... Eu tenho uma pergunta sobre essa questão da, da burrice humana, não querendo ofender a humanidade, mas dessa questão, de um certo ponto de vista, a inteligência ela é cara. Para o ponto de vista da espécie humana, a inteligência é cara. Para o ser humano ser inteligente, ele precisa ter uma cabeça grande, ele precisa gastar muita energia. O cérebro gasta, acho que aproximadamente metade da energia do corpo, né? Acho E que é uns 20%? mais ou menos, mais ou menos. Então, 20, gasta. 25%. Sim, então, mas mesmo assim, gasta.